E aí, pessoal, beleza? Provavelmente você já ouviu falar recentemente na tal da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. O que é que isso implica? Como isso vai impactar em cima dos provedores de internet? Para conversar sobre isso, a gente traz aqui no nosso escritório, com grande honra, o grande amigo Dr. Breno Jessen. Mas Breno, não é Breno Jessen, é Breno? Na verdade é Breno Jessen. Breno Jessen. Bezerra. Você vê que eu tenho toda a apresentação de E a origem desse nome? Dinamarquês. Dinamarquês. Meu bisavô era dinamarquês. Dá para ver pelos seus olhos verdes e seus cabelos loiros aí, que você é dinamarquês. E é o Jansen Bezerra, né? E aí mostra a beleza do nosso país, né? Essa mistura de raça maravilhosa. Pessoal, o Breno é advogado especialista nessa área de proteção de dados e com a grande honra, né, e a felicidade do destino fez com que ele também morasse em Sobral. Olha que legal, né? Breno, quem é o Breno? Fala para o pessoal que está assistindo a gente. Breno Jessen Bezerra, né? Só Breno, é um esforçado servo de Cristo, casado com a Stephanie, pai da Valentina, do Heitor e do Pedro, e um apaixonado pela proteção de dados, pelas políticas de privacidade, pelo zelo e pelo cuidado com essa atividade tão importante que os provedores de conexão desenvolvem para o desenvolvimento do país, para a democratização do acesso à informação, uma ferramenta, uma engrenagem essencial para esse momento, esse ponto de inflexão, esse momento de quebra de paradigma que a gente está vivendo hoje nas relações. Tenho advogado há quase 11 anos, né? Aliás, esse ano eu faço 11 anos de advocacia. 11 anos de profissão. Isso. E há quase 9 advogo para provedores de conexão. Tenho aí a operação do escritório, atende clientes desde do Ceará até o estado do Pará. Acredito, a última contabilidade que eu fiz aí eram mais de 20 provedores de conexão. Certo. De porte médio para alto. De médio para grande, né? Médio para grande, Breno, você é um profissional raro, porque por que você, como advogado, decidiu já entrar aqui para o lado de provedores de internet? Olha, na verdade, o começo de tudo isso, Alan, foi uma jogada, digamos, do acaso, né? Me procuraram, na verdade, para prestar um serviço para um provedor de conexão, e aí eu me deparei com toda a fragilidade da estruturação jurídica da operação desse provedor. E aí fui entrando, fui ajeitando uma coisa, fui ajeitando outra. Foi vendo que ali tinha um mundo de coisas ali dentro. Exatamente, desassistido. E ainda é até hoje, 11 anos depois, né, praticamente. Pois é, eu ainda fico surpreso como é que ainda tem algumas pessoas que estão operando, algumas empresas estão operando sem tomar cuidados mínimos, que vão desde a elaboração do contrato para o consumidor final e até questões tributárias, questões regulatórias e agora também com a questão da LGPD que está aí batendo a porta, né? Pessoal, esses temas do direito de modo geral para provedores de internet a gente vai tratar num vídeo exclusivo só para isso, porque eu chamei meu amigo Breno aqui hoje para a gente conversar sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é uma conversa boa, a gente está quase fugindo do tema, mas vamos voltar de novo. Breno, me explica uma coisa. Não sei nada sobre isso. O que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD? Resume aí objetivamente o que é essa lei, para a gente entender. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPDP, né? Eu vou dizer o que é, mas antes eu preciso fazer uma preleção. A gente tem que entender que cada momento da sociedade do mundo ele teve um fator econômico estruturante. Inicialmente era a agricultura. O que estruturava a sociedade era a agricultura, eram as trocas. E aí depois, a cada revolução industrial, esse fator estruturante econômico mudou. Vai se reinventando, vai evoluindo. Aí nós tivemos aqui a descoberta das máquinas a vapor, manufatura, máquina a vapor, né? E aí ele se desenvolveu a um ponto de que hoje o fator estruturante da nossa sociedade é a tecnologia e especialmente a informação. Todo o nosso sistema social, econômico, industrial, ele está fundado e baseado em dados. Essa pandemia, Alan, escancarou isso, porque
especialmente no Brasil, eu projetava nas minhas análises, nos meus estudos, que essa hegemonia das relações de modo virtual, EAD, telemedicina, telepsicoterapia, enfim, um sem fim de coisas, iriam ganhar corpo daqui a uns 6 anos. Mas, no Brasil, né? Ganhar corpo no Brasil. Mas a pandemia, ela teve o efeito de fazer essa criança nascer prematura. Sim. Então, hoje em dia, ela assim, nasceu com um defeitinho ali, meio feinha, mas ela vai vingar. Na verdade, ela já vingou, né? Então, assim, tudo isso está alicerçado o quê? Em dados, em fluxo de dados. Esse fluxo de dados é onde entra também os provedores de conexão. Ele aumentou consideravelmente desde a década de 90, eu me lembro que meu primeiro computador foi um 486 em 1996, né, e era tipo assim, foi um evento dentro de casa, né? Tinha que declarar no imposto. Tinha hora para poder utilizar, né, e tudo mais, tinha que lavar as mãos para poder utilizar, era um negócio bem... CD-ROM, disquete CD-ROM, era uma coisa, enfim. E aí, a gente tem que entender que o desenvolvimento tecnológico permitiu tanto a hiperconectividade, o desenvolvimento tecnológico informacional barateou os insumos de operação e teve o efeito de democratizar o acesso à internet. Com isso, o aporte de dados diário sobre diversas coisas aumentou consideravelmente. Com o surgimento muito forte do meio digital, ficou escancarado que a gente coloca tudo nosso na internet, né? Todo mundo sabe de tudo nosso e, de certa forma, está desprotegido. Então, a LGPD ela vem tentar buscar uma solução para tentar meio que trancar as nossas informações e dificultar mais o espalhamento das informações que a gente não quer que se espalhem? Não. Na verdade, a LGPD ela veio não para diminuir ou coibir a utilização dos dados, mesmo em uso comercial. Veio, na verdade, para regulamentar o uso de dados pessoais de maneira ética, sim, preservando os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e de livre desenvolvimento do indivíduo. Porque o que a gente tem que entender é que por trás daquele fluxo monstruoso e crescente de dados, existe uma pessoa. Existe uma pessoa. E entendam que hoje em dia a gente manifesta o nosso estado de espírito nas redes sociais, ou curtindo, ou usando um emoji, através de músicas, através de postagens, através de indicação, marcação, né, de geolocalização. Então a gente está colocando dentro da rede, né, do cyberespaço, um sem fim de informações sobre nós, que é a manifestação da nossa personalidade. Como é que o Alan manifesta a personalidade dele? Pelas roupas que ele veste, pelo que ele come, pelo que ele lê, pelo que ele pensa, pelo que ele ouve e também a partir do que ele manifesta dentro das redes. Isso tem que ser entendido. E Sim. como a manifestação da nossa personalidade, isso tem que ser respeitado. Porque está ligado à nossa individualidade. Tanto é que tem uma proposta de emenda à Constituição, que é a proposta 17 de 2019, que vai guindar, né, vai levar a proteção de dados pessoais ao status de garantia individual constitucional. Informação é algo bem valioso. Isso. E, na verdade, o próprio STF, agora no julgamento das ADINs, as ADINs que pretendiam utilizar dados pessoais para monitoramento da pandemia, ele fez algo que foi muito especial, muito sui generis. Ele pegou princípios e normas de uma lei que ainda não está em vigor e constitucionalizou essas normas dentro do julgamento das ADINs. Então, ou seja, mesmo sem ter a lei em vigor ainda, a gente pode já, a partir desse precedente, utilizar o arcabouço normativo da LGPD para defender os dados pessoais. Breno, puxando um pouco para a parte mais prática, você consegue me dar assim, alguns cases, assim, como já impactou ou como já está impactando de forma prática a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? Eu tenho cases de várias ordens. A gente tem case aqui fomentador de guerra mundial, a gente tem case fomentador de adultério, tem case fomentador de
de cenário político eleitoral, escolha um que você quer. Interessante. Quando a gente estava fazendo aqui o esquenta, né, da nossa entrevista, eu estava conversando aqui com o Breno e ele me falou do aplicativo Strava. Sim. Né, Breno? E o Breno me falou que como um pequeno detalhe do aplicativo Strava pôs em risco a segurança nacional do país mais protegido do mundo, que são os Estados Unidos. Exatamente. Fala pro pessoal o que você falou para mim, que eu fiquei curioso pra caramba. O Strava é um aplicativo de monitoramento de corrida. Atividade física. Atividade física e tal. Aham. E ele tem uma funcionalidade que ele permite o atleta registrar a sua rota e compartilhar como se fosse num grande repositório de rotas com outros usuários do Strava. E aí alguns usuários perceberam que num determinado local no mapa, né, do Oriente Médio, que aparentemente era muito ermo e isolado, existia uma série de rotas semelhantes que eram frequentemente utilizadas. E aí isso gerou uma curiosidade e se descobriu que naquele local havia uma base norte-americana de uma força especial, e aquelas rotas eram as rotas referentes às atividades físicas diárias, às rotinas diárias de atividade física dos soldados norte-americanos. Então veja que o dado do Strava, que não foi resguardado de maneira adequada pela plataforma, colocou em risco uma política de segurança nacional que poderia ter ocasionado uma terceira guerra mundial. Isso na mão de um grupo terrorista, né? Imagina que aconteceria. Era uma maravilha, né? E aí você me falou de outro exemplo também que me deixou bem curioso, do Spotify. Eu acho que todo mundo que está nos assistindo agora pelo YouTube, de cada 100 pessoas, pelo menos eu acho que 99 tem Spotify. E aí você me fala uma coisa daquele botãozinho que você clica assim, concordo, para poder utilizar. E aí você me falou uma coisa, eu fiquei surpreso. Qual é a permissão que o Spotify estava te pedindo para poder acessar? Vamos lá. Desses 100 aí que ouvem a música, eu sou um, porque eu uso o Deezer. Eu não uso Spotify. Mas o que acontece? Sempre que você vai baixar um aplicativo, existe lá os termos de uso e as políticas de privacidade. Em 2015, a política de privacidade e os termos de uso do Spotify permitia que a plataforma tivesse acesso ao seu gravador de voz, a sua câmera e a sua agenda de contatos telefônicos. E a localização também. E a geolocalização. De onde você está ouvindo. Exatamente. E aí nisso vem um primeiro questionamento. Para que o Spotify, que está vendendo música via streaming, precisa ter acesso às suas fotos? Para que ele precisa ter acesso à sua câmera? Ao microfone. Ao microfone. Qual é o sentido disso? Aí o pessoal se surpreende que quando fala livro, vai olhar no Instagram, tá aparecendo lá propaganda de livro. Né? Exatamente. Tem relação uma coisa com a outra? Total relação. Existe um outro exemplo que eu vou lhe dar, que é com a assistente pessoal Alexa, que isso fica muito claro. Mas vamos lá. Veja que esse uso dos dados captados pela plataforma Spotify violam diversas normas. Mas uma delas, para ser bem simples, é a norma da especificidade. O uso do dado ele tem que ser específico. Então, para que você quer, para vender música, utilizar a câmera do usuário? Eu até brinco, eis o mistério da fé. Não sei para que é. Não se dando por satisfeito, em 2016 o Spotify atualizou a política de privacidade dos termos de uso. E aí melhorou? Melhorou bastante, porque agora ele fez com que você, para ouvir a música que ele oferece, renunciasse ao seu sigilo bancário. Então, para lhe vender música, ele sabe quanto você tem em conta, para quem você transferiu, o seu padrão de consumo, aonde você passa seu cartão de débito, se você usa débito em conta para pagar seu cartão e muito mais. Então, qual é a lógica? Isso depois foi corrigido, tá? Fiquem tranquilos. Não está mais assim. Não está mais. Mas qual é a lógica disso? Qual o sentido disso? Né? E falando especialmente da captação de voz pelo dispositivo móvel, quando a Amazon, inclusive mandar um abraço para o Jeff Bezos, né, que está abrindo um centro de distribuição aqui no estado do Ceará, muito bem-vindo, vai contribuir muito. Nosso amigo pessoal, né?
Né? Enfim, vai abrir um centro de distribuição no estado do Ceará. Pô, muito bom, né? O Ceará já está à frente, né? A Etice implantou um cinturão digital que é maravilhoso, né? Os cabos submarinos tem que chegar ali, né, para levar a internet para o resto do país, na região Fortaleza norte. Perto da Europa, tudo isso. Sensacional, contribuiu, né? Foi a Amazon, a maior empresa do mundo, né? A Apple e a Amazon são as duas maiores. As empresas trilionárias. Tem uma delas tem uma centro de distribuição no Ceará, vai ser bom para a gente. Com certeza. Mas a Amazon lançou a Alexa, né, que é um assistente pessoal, né, com um nível de inteligência artificial e de learning machine. E creio eu também de Deep Learning, que isso aí é um tema para uma outra conversa, porque é muito... Que é o aprendizado das máquinas, da inteligência artificial. É muito complexo, né? E os dados são assustadores também em relação a isso. Mas vamos seguir. Fica as cenas do próximo capítulo. A Alexa, ela capta dados do ambiente doméstico, né? Do ambiente onde ela se encontra. E aí teve um casal nos Estados Unidos que tinha uma relação tóxica, né, como se chama hoje em dia, marcada por muita violência, né, muito abuso doméstico e vários registros de ocorrência contra o homem, né, e certa feita ele chega em casa e a mulher está morta dentro de casa. O primeiro suspeito foi ele, né, e ele foi preso e tudo mais. E o advogado dele teve a brilhante ideia, já sem encontrar muita solução de como ajudar o cliente dele, teve a brilhante ideia de pedir que a justiça oficiasse para a Amazon para que ele informasse quais foram os últimos acessos dela nas últimas 24 horas para saber se ela fez contato com alguém, recebeu alguém que tivesse levado àquela circunstância. Resposta da Amazon. Eles tinham equipamento há 1 ano e meio, mais ou menos. A Amazon respondeu que tinha a gravação de todas as horas do instante que a Alexa foi ligada até a hora que ela morreu. E os acessos dela antes da morte, tudo indicam que ela pesquisou meios de cometer suicídio e ficou demonstrado que ela cometeu suicídio. Inclusive pelas gravações, né, de ambiente. Isso é uma conversa bem interessante, né? A nossa conversa vai se estender bastante. A gente sabe que para o YouTube fica legal se a gente quebrar essa conversa em vários episódios. É isso que a gente vai fazer. E esse assunto que o Breno falou agora da Alexa me deixou com a pulga atrás da orelha. Né? Então, se a Amazon tem todo esse acesso dessas conversas, desse histórico de 1 ano e meio, o que é que isso pode acontecer se cair em mãos erradas? Olha, eu acho que a inventividade humana não consegue projetar o que pode acontecer. Porque esses dados pessoais, eles podem ser utilizados para coisas, como tudo no mundo. Pode ser utilizado porque é bom e pode ser utilizado porque é ruim. Então esses dados pessoais podem ser utilizados para fraude, para monitoramento do seu padrão de comportamento. Pode fomentar inclusive a prática de um crime de sequestro, por exemplo, né? Mas o que mais me chama a atenção é porque hoje em dia existe um tipo de marketing chamado marketing de comportamento, em que ele analisa o seu padrão de consumo, as suas preferências, para aí ele fomentar para você produtos que ele entende ou serviços que ele entende que são adequados para você. A questão é, até que ponto a captação desses dados, especialmente nas plataformas que usam cookies, que são dispositivos que captam mais informações, eles estão, na verdade, lhe oferecendo uma navegação mais confortável, mais agradável, ou eles estão formando um perfil de comportamento seu para manipular a sua individualidade? Ou seja, esses sistemas de inteligência artificial, eles têm a capacidade de fazer predição de comportamento. Então, pelo seu tipo de acesso, eles conseguem prever o que você pode vir a adquirir. Tem um caso muito interessante, que é o caso da Target. Target é um grande magazine norte-americano e uma determinada adolescente norte-americana, tinha seus 14, 15 anos, creio eu, estava grávida, não revelou para a família e começou a acessar produtos para gestante, para enxoval, na plataforma da Target.
A Target identificou aquele comportamento, identificou o endereço dela através do IP, da geolocalização, e mandou para casa um convite, um bônus de $1.000, enfim, para ela usar dentro da Target. Quem recebeu foi o pai. O pai ficou possesso, foi na Target cobrar satisfação. E aí foi em cima, foi embaixo, eles disseram, olha, nós emitimos isso a partir de dados de navegação que veio da sua casa. Ele voltou para casa e descobriu que a filha estava grávida. Então veja que a Target, que o site, a plataforma conseguiu prever um padrão de comportamento. E aí começou a ofertar produtos para aquela futura mãe, para aquela futura criança. Eu tenho uma pergunta muito boa para o Breno agora. Todos sabem que a gente é do meio de provedores de internet. E o Breno vai responder essa pergunta no vídeo 2, tá? Então você fica aí, continua com a gente, o vídeo 2 já está aqui em seguida. Confere o vídeo 2, que a pergunta é o seguinte, Breno. O que a Lei Geral de Proteção de Dados influencia para os provedores de internet? O que ela influencia? Somente tudo.